pessoal, e nessa aula a gente vai aprender sobre o uso de um conceito muito importante chamado switch. Switch para algumas pessoas também, né? Então vamos lá. O que é o switch? Na verdade, ele é um if mais complexo. Ele é um if que você verifica várias informações. Então, por exemplo, se a gente tem uma determinada variável que ela pode ter o valor 1, o valor 2, o valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 20, 10 mil, enfim. Ela tem muitas opções de valores e você precisa executar uma ação para cada valor desse. Se for 1, você tem que fazer uma coisa. Se for 2, você tem que fazer outra. Se for 3, outra, enfim. Entendeu? Então a gente usa o switch para esse tipo de situação. Então como é que acontece aqui? Vamos fazer essa nossa variável x, que vai ser 0 inicialmente. E a gente usa um switch e faz a nossa verificação. Como é que a gente faz o uso do switch? Primeiro a gente põe o nome switch e passa a nossa variável que a gente vai verificar aqui. Não passa mais nada além dela, tá bom? Só ela. E aqui dentro do nosso bloquinho de código, a gente vai fazer os nossos que a gente chama de casos. Então, por exemplo, case 0, 2 pontos, e aí eu vou escrever algum código aqui. O x é 0. E aí depois que eu faço o meu código, eu tenho que fazer uma pausa nesse código. Por quê? Eu criei um bloco de código agora, só que eu não posso executar todos os códigos que estão aqui. Então, caso essa variável seja 0, eu faço isso, ou eu faço algumas ações, e no final delas eu dou um break. Ou seja, eu paro o meu código aqui e eu pulo. Aí ele vai pular o switch inteiro e vai passar aos próximos códigos que tem adiante. Aí, caso o meu código seja 1, eu faço o x é 1 e dou um break. Caso o meu código seja 2, o x é 2 e dou um break. Você consegue entender um pouco o conceito? O formato do switch ele é sempre um pouco diferente das outras conceitos do PHP, porque ele é um método bem singular de fazer verificações, tá bom? Ele é um pouco mais complexo mesmo. Mas basicamente eu passo a variável que eu vou querer fazer as múltiplas verificações e dentro do meu códigozinho eu ponho os casos que eu quero. Então, caso ela seja 0, eu faço isso aqui e dou um break. Ou seja, quando eu der um break aqui, ele vai parar e não vai executar mais nada disso, vai pular para cá, o fim dele. Caso seja 1, faço isso. Caso seja 2, eu faço isso. E caso não seja nenhuma dessas opções, eu tenho uma opção, é um opcional só, definir uma ação padrão. Ou seja, se ele não se encaixar em nenhuma das ações, ele faz tal coisa, que é o default. E aí eu dou um break também depois do meu código. O x não é nada, nem ninguém. Tá bom? Então, se o meu x for 0, vai fazer isso. Se for 1, isso. Se for 2, isso. E se for qualquer outra coisa, ele vai fazer isso. Então, vamos testar na prática esse código que a gente montou? O x é 0. Se eu ponho aqui 1, o x é 1. Se eu ponho 90, o x não é nada nem ninguém. Entendeu? Então, basicamente, o switch serve para isso. Eu posso fazer mais de um comando. E você tirou 0. Então, se eu botar 0 aqui, ele vai executar esses dois comandos, sem problema. O x é 0 e você tirou 0. Tá bom? Eu posso fazer, inclusive, um outro switch aqui dentro, não tem problema. Eu posso fazer quaisquer tipos de códigos eu queira aqui dentro. Desde que no final deles eu dê um break, porque senão ele vai continuar fazendo as verificações. E aí tem mais uma situação. Por exemplo, eu quero fazer a mesma coisa, se o x for 1, for 0, 1 ou 2, eu quero fazer a mesma ação. E se o x for 3, 4, 5, eu quero fazer uma outra ação. E se for 6, 7, 8, enfim. Se for mais de um caso, eu quero fazer a mesma ação. Para não estar repetindo
eu faço caso 0, aí ponho um comando. Caso 1, ponho o mesmo comando. Caso 2, eu ponho o mesmo comando. Então, eu posso juntar tudo isso. Como é que eu faço isso? Se o caso for 0, se o caso for 1, se o caso for 2, eu vou fazer isso. X é 1, 2, é 0, 1 ou 2. Entendeu? Então, quando eu faço vários cases juntos, ele vai pulando de item a item e faz o código e dá o break. Então, aqui, ó, o x é 0, 1 ou 2, porque o meu x aqui é 0. Se eu botar 4, não é nada nem ninguém. Tudo bem? Então, maravilha. Vamos para a próxima aula, que a gente vai usar o switch em algumas situações, mas não são tantas assim, tá bom? Eu já te adianto que você não vai usar tanto assim o switch. Mas ele é usado sim, e você precisa aprender, porque é um conceito muito importante e fundamental para a sua base do PHP. Tá bom? Então, vamos para a próxima aula.